Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Sexta de Partilha. Estamos aqui na quarta temporada e no início das partilhas trazendo para você um pouquinho do que esperamos para 2023. E hoje nós vamos conhecer um pouco da numerologia. O que será que os números têm a dizer e quem será minha convidada que vai estar aqui com a gente? Então fica com a gente, deixa seu like que a gente já vai começar. Vamos lá. Bem-vindos à nossa quarta temporada de Partilha aqui nos canais do Instituto Jarita Vijaya. Uma honra poder ter você aqui com a gente e fica o convite para quem estiver ao vivo colocar no chat o seu nome, a cidade onde você está, partilhar com a gente as suas perguntas e seguir refletindo sobre o nosso tema da noite. Se você está chegando aqui agora, em 2023, essa é a nossa terceira partilha. Começamos com o ano do coelho, com a Kelly. Partimos para a astrologia com Marcelo Gonçalves e hoje nós vamos falar dos números e o que se espera de 2023. A nossa convidada de hoje já é uma presença carimbada aqui no canal. Você já tem algum vídeo com ela aqui. É uma pessoa que tem dedicado a vida a estudar as ervas, a estudar alquimia, a estudar os baralhos, a estudar também todos os números e vem tecendo um trabalho em que a mulher, agora temos uma gatinha Shanti, um homem branco e ela trazendo as possibilidades de ser uma melhor versão de nós mesmas. Ela é uma mulher doce, ela tem a fala certeira, ela se coloca, ela compartilha a experiência dela e de alguma forma ela vem tecendo um trabalho que foi trazido com certeza pelos céus e pela espiritualidade e vem materializando aqui. E eu tenho a honra de poder chamá-la de irmã diante de todas essas pessoas e tenho o prazer de convidá-la para entrar aqui na Sexta de Partilha. Então, bem-vinda, Mel. E antes de qualquer coisa, se apresente. E temos uma tal de Chante que acompanha, temos um tal de Branco. Então, se apresenta para nós. Bem-vinda. A honra é toda minha, cara. E gratidão por essa apresentação maravilhosa. Estou, como sempre, encantada, né, com as suas belas palavras, belas e carinhosas, né? Minha irmã, eu recebo e agradeço sempre. Bom, meu nome é Melissa Diamantino. Como a Camila mesma já muito bem me apresentou, eu venho caminhando, né, e trilhando na seara ali dos oráculos, dos números, dos mistérios. E com grande alegria, mais uma vez, eu estou aqui para compartilhar as minhas percepções, as minhas descobertas, as minhas experiências empíricas com a numerologia. Eu trabalho hoje como terapeuta integrativa, oraculista e numeróloga. E hoje, especialmente, estou aqui para partilhar com vocês o conceito, a vibração, a filosofia, o que está por trás deste tão enigmático número 7, tão polêmico também, né? Então, juntos, vamos tecendo ali algumas reflexões. A Xande está chegando aqui também para partilhar com a gente. E gratidão, estou muito feliz por estar aqui de novo. Que lindo, Mel. Gratidão a minha. E Dona Chante já é uma alquimista nata, é uma grande gatinha. Olha lá que bonitinha. Aqui hoje nós temos só gateiros de plantão. E vamos ter nesse trabalho uma personalidade felina. Mel, conta para nós
como que a numerologia chegou na sua vida? Você falou, a Mel já fez alguns vídeos comigo de baralho, já falou também dos florais. Então, onde e como a numerologia chegou na sua vida? A numerologia chegou na minha vida, Cá, a partir dos 28 anos. E olhem só que interessante. A partir dos 28 anos, também segundo a numerologia, a gente adentra num novo portal da consciência. É um novo ciclo, o qual chamamos de ciclo de produção de vida. Então, aos 28, eu tive meu primeiro contato com esse oráculo, né, tão misterioso, enigmático, mas ao mesmo tempo tão revelador e esclarecedor. E comecei a estudar assim arduamente, fiquei encantada, e a impressão que eu tive é que eu já conhecia essa teoria, essa técnica, esse método. A impressão que eu tive é que eu já tive acesso em algum momento sobre essas informações, porém não desta vida. E aí, né, ao começar a estudar e me aprofundar, claro que eu iniciei os meus estudos e minhas práticas com a minha autoavaliação numerológica, e aí, claro, eu vim descobrir o porquê, né, desta conexão imediata, deste sentimento de familiaridade com com esse conhecimento que é milenar, é um conhecimento milenar. Vocês sabem que tudo que existe no universo, incluindo a nossa existência, por trás de tudo isso existe um padrão energético, um padrão vibracional e um padrão matemático, com cálculos, números, símbolos e energia. Então, a numerologia, ela não é só cálculo, né, matemático, mas sim, ela também é conceito filosófico. Ela também é revelação, é conhecimento sobre o autoconhecimento. Ela também nos ajuda a identificar aquilo que trazemos de vidas passadas e que está influenciando direta, indiretamente, positiva ou positivamente na nossa vida atual. Então, pela numerologia, a gente consegue traçar ali um perfil psicológico exato. Por ser matemático, a gente tem a exatidão, né, do cálculo. Então, conseguimos traçar um perfil psicológico para a gente conhecer, sobretudo, as características mais marcantes da nossa personalidade. Continuo a revelar o conteúdo ou aguardo a sua próxima pergunta, Cá? Me dá um tempo. Não, não, aguarda. Vamos lá. E me fala uma coisa: existem 2 tipos de numerologia, que são os tipos que a gente ouve falar. Então, a pitagórica, a cabalística, e hoje as pessoas, o brasileiro é muito criativo e traz vários tipos de numerologia. A gente vê aí numerologia conectada até com seres extraterrestres, numerologia ligada à geometria sagrada e assim por diante. Então, quando nós falamos da Mel, das suas bases, Mel, qual foi a linha que você resolveu seguir para traçar o seu trabalho? Olha, cá, eu me considero uma pessoa muito eclética. Uma das características da minha personalidade é circular por várias linhas de conhecimento, né? Eu sou polivalente, eu sou curiosa, eu sou buscadora, então eu considero a minha numerologia quântica, abrangente, né? Ampla. Então, como você já introduziu, as mais reconhecidas linhas ou correntes, né, da numerologia que são fundamentos, né, reconhecidos com nomes específicos. São a pitagórica, a cabalística, a kármica e também a tibetana, que é um pouco menos conhecida. Mas, assim, para mim, a diferença entre elas, primeiramente, está no cálculo, né? Na memória de cálculo e também no embasamento cultural. Então, eu uso um pouquinho de cada. Para mim, eu extraio o melhor que cada uma me traz para eu fazer uma compilação. E aí eu traço e estruturo o meu próprio método de pesquisa e de aplicação numerológica. Não, isso é legal, porque isso acontece em várias áreas, não só dos oráculos ou do mapa astral, que o Marcelo falou, de quem trabalha com a numerologia, de quem trabalha com o ano chinês, como a Kelly.
cada profissional vai ter as suas bases. No seu caso, acredito que talvez a base seja pitagórica do que a cabalística delas. E dentro da base, você vai vendo as vertentes que mais se encaixam, que mais compreendem você e vai tecendo o seu trabalho. A Mel é uma das terapeutas que não é mais do mesmo, como o Marcelo, a mesma coisa que veio, a Kelly, vai tecendo e vai fazendo. Nós estamos, Mel, você é a terceira partilha do ano. Então, nós tivemos o ano do coelho, que trouxe a questão do horóscopo chinês. Nós trouxemos a astrologia, com a vertente do Marcelo. A numerologia, ela vai indo na mesma linha de abrangência, ela é certeira. Como que ela é, segundo a Melissa? O que que você acha da numerologia? Confiável, não confiável? Qual a sua opinião? Bom, Cá, como você mesma disse, o meu embasamento principal sim é o pitagórico, mas eu circulo por todas as demais vertentes, conforme eu comentei aqui com vocês, né? Eu trabalho com esse leque de opções. Para mim, sim, como eu falei também agora há pouco, a numerologia é exata, porque trabalha com padrões numéricos. Então, ela traz uma informação com exatidão. Porém, ressalto aqui a importância da gente lembrar que o destino ele não está definido, ele não é imutável, né? Ele é mutável. Então, assim, eu posso prever, preconizar, né, ou projetar possíveis acontecimentos com base na numerologia. Mas se vai acontecer ou não, vai depender muito do que a pessoa vibra, de como ela pensa, de como ela manifesta aquilo que está sendo passado para ela. Então, respondendo com objetividade a sua pergunta, sim, para mim ela traz uma exatidão. A diferença está em como usamos e aplicamos essa exatidão. Acho muito legal, até foi uma coisa que o Marcelo na astrologia falou pra gente, da questão de toda a conjuntura e como é usada a astrologia, e a numerologia também vai vir como um outro recurso, tanto para você se autoconhecer, como para você olhar o todo. Então, qual a aplicabilidade da numerologia, Mel? Ela pode ser usada para eu saber mais da Camila, ela pode ser usada para eu saber mais de um trabalho, ela pode ser usada para quê, na sua opinião? Olha, ela pode ser usada para infinitas possibilidades, mas as principais, as que a gente mais conhece, são aplicação para, com base nos cálculos do nome da pessoa, nome e sobrenome, para a gente poder ali identificar as características mais predominantes da personalidade, como eu falei, o perfil psicológico, características comportamentais, como motivações, tendências, reações, né, e qualidades. A gente pode usar também pela data de nascimento para identificar ali as experiências da pessoa, tanto físicas quanto espirituais. E também, como eu mencionei anteriormente, projeções futuras. E uma outra forma de aplicabilidade é também conhecer a vibração energética do ambiente, seja ele um domiciliar, né, um lar, um apartamento, ou um ambiente profissional, um ambiente de trabalho. Então, a gente consegue também identificar ali qual que é a energia do ambiente e, se precisar, incluir certas vibrações para que a vibração seja condizente com o propósito da pessoa. Propósito do local de trabalho, ou propósito de um centro religioso, ou propósito mesmo do lar, né, do ambiente familiar. Essas são as aplicabilidades mais reconhecidas. Sim. É, então ela serve para tudo. Isso é muito legal. Uma coisa que eu ia te perguntar, uma curiosidade minha, Mel. A gente tem a sinastria na astrologia para ver parcerias, para ver relacionamento. Na numerologia é possível, de repente, eu ver se meu. Tudo bem que, gente, uma faca de dois gumes, isso, na minha percepção. Mas é possível eu ver se o meu amor é meu amor mesmo, ou se vai dar certo ou se não? Como que funciona? Sim, cara. É possível reconhecer se o seu amor é compatível com você. Qual é o propósito espiritual dessa relação? E eu faço essa sinastria, né? Eu chamo de cruzamento ou de mapa numerológico entrelaçado. Então, eu faço o mapa do amor, o mapa da sociedade dos negócios, o mapa da família, o mapa das equipes. É como
um trabalho de coach também, né? Eu posso orientar a pessoa, por exemplo, com orientação de carreira mesmo, e até para ela poder se relacionar com o seu partner. Vamos falar aqui de um ambiente corporativo, tá? Mas voltando a falar do ambiente amoroso, né, da relação amorosa, é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, claro, quando eu conheci o Branco, a primeira coisa que eu fiz foi traçar um perfil numerológico dele, né? Para reconhecer ali as nossas afinidades, nossos pontos convergentes, nossos pontos divergentes, o que a gente traz de vidas passadas, o que estava, qual é a energia ali e as possibilidades de acontecimentos que estavam prevalecendo no ano que a gente se conheceu, quais energias estavam ditando ali o momento da nossa oficialização da relação. Então, e planejamentos futuros também, tá? Para o nosso trabalho. Eu sempre me inspiro e me baseio nesses cálculos para a gente poder traçar um planejamento futuro, tanto para a relação quanto para o nosso trabalho conjunto. E é interessante, porque aí você consegue identificar como aquela pessoa pensa, sente, reage. Eu considero isso algo vantajoso, né? Porque, e não é, o Branco às vezes brinca comigo, as pessoas, as mulheres querem ter controle. Aí eu digo para ele, pode ser que sim, né? Algumas, mas outras podem querer apenas encontrar uma forma de harmonizar a relação. E quando você consegue conhecer o outro com exatidão, você vai conseguir se relacionar melhor com o outro, vai conseguir desenvolver a capacidade de empatia, vai conseguir, né, se colocar no lugar do outro, entender que o outro pensa diferente de você, e aí você consegue responder com mais harmonia e com mais ressonância com esta pessoa. Então, eu considero uma ferramenta bastante hábil e importante para a gente conseguir poder harmonizar e construir uma relação sólida, né? Não, e uma coisa E que é madura. legal, falar, é que os números eles vão estar em tudo. Eu lembro que acho que no ano passado quem veio falar de numerologia foi a Shirley, e ela falou uma coisa que é muito comum. Então o número tá na hora, tá no dia, tá no mês, tá no ano. Então você acha que é possível, Má, utilizar a numerologia como, eu não sei se a gente pode chamar de oráculo ou não, mas como um método ou uma técnica para ajudar a gente no futuro, como por exemplo, a previsão do horóscopo, a previsão do dia. É possível a gente fazer isso? Sim, certamente, Cami. Tanto é possível quanto eu faço, né? Eu faço para mim, eu faço para as pessoas que eu atendo, eu faço para o Branco, eu faço, como eu falei, né? Para os nossos projetos conjuntos. Então, assim, é um oráculo também, né? O oráculo é que a gente tem aquela concepção de oráculo que vem ali da antiguidade, que era algo que a gente acessava para descobrir mais sobre a gente, né? Como que eu conduzo a numerologia? Eu apenas ressalto que a numerologia é uma ferramenta complementar para a gente acessar sobre nós aquilo que ainda não conseguimos acessar sozinhos. Então, precisamos de um suporte, de uma ferramenta que vai complementar um conhecimento sobre nós mesmos. Então, assim, eu utilizo como algo importante, né? Algo que vem trazer uma informação que, assim, estamos desenvolvendo ali a nossa intuição, estamos desenvolvendo a nossa percepção, mas ainda não somos hábeis o suficiente para fazer uma leitura fidedigna ali, exata, sobre o que nós queremos. Então, ainda precisamos, né, dessa ferramenta oracular. Para mim, ela é porque ela nos traz um olhar mais profundo sobre nós e sobre os acontecimentos que nós ainda não desenvolvemos, mas deixo aqui claro, eu acredito muito na nossa aptidão inata de desenvolver algo semelhante, né? A gente vai desenvolvendo, ampliando as nossas percepções ao ponto da gente chegar em algum momento ali da escala evolutiva, né, da humanidade e não precisar mais de uma ferramenta, por exemplo, como a numerologia. É, a gente tem números em tudo. E uma das coisas que é uma curiosidade também, antes a gente já tá dando um pequeno, deixar vocês com água na boca para ver quais as previsões que eu tô ansiosa. Mas antes disso, tem sido muito comum para mim, Mel, na hora que eu olho no relógio, tá números iguais. 11 11, 22 22, 10 e 10. Isso tem a ver com a numerologia ou não? O que que você tem visto disso?
Sim, tem a ver com mensagens subliminares numerológicas. Então, existe ali uma sincronicidade entre você e o seu eu superior, ou entre você e a sua espiritualidade, ou entre você e algo maior, né, que pode estar se comunicando por meio destes horários semelhantes, né? Então, quando você consegue visualizar, algo te chama a atenção intuitivamente. E aí você pode aprender sobre o significado de cada número, para você descobrir qual é a mensagem que aquele número repetido te traz. São inúmeras as mensagens, então eu acredito que são sinais do universo, né? Sinais de algo superior ali se comunicando com você, porque a numerologia é uma linguagem de comunicação, tanto para encarnados quanto para desencarnados e para outras esferas também multidimensionais. Então, acredito que sim, a numerologia abre portais de consciência, inclusive por meio dessa observação dos horários semelhantes repetidos. Que legal. E parecido com a astrologia, por exemplo, existem aplicativos que fazem esses cálculos, site, ou o terapeuta numerológico, ele vai fazer à mão, como que é essa parte? Numerólogo, na realidade. Como que o numerólogo faz? Existe algum aplicativo? Faz na mão? Como que é? Olha, sim, existem, mas eu faço mentalmente já, né? Eu gosto de praticar o meu mental, de deixar ele ativo. Então, eu faço mentalmente, quando eu preciso, claro, eu faço à mão. Eu não uso nenhum aplicativo, né? Eu monto só, eu tenho um formulário, uma espécie de uma estrutura, né? Em alguma no meu note para facilitar ali o cálculo, mas normalmente eu faço à mão. Eu uso essa estrutura às vezes para determinados tipos de atendimento, né? Às vezes para agilizar um processo, para agilizar o atendimento, ou para resolver alguma coisa ali com certa urgência. Então eu tenho sim planilhas, né? Que eu deixo ali estruturadas para fazer esses cálculos. Mas eu costumo fazer sim à mão, que você vai desenvolvendo, né, Cami? Conforme você vai praticando, a musculatura mesmo cerebral. Conforme você vai praticando, você automaticamente, aquele número já vem, né? Ele já se mostra. Então, você pode optar tanto por um aplicativo quanto como é o meu caminho, né? Desenvolver a sua própria habilidade inata para fazer esse desdobramento numérico. E é muito legal nós podemos falar sobre esses números e como eles vêm. E cada numerólogo vai ter uma forma de fazer, uma forma de proceder. Tem numerólogo, não sei como que você é, ô Mel, mas quando normalmente eu faço com a Chile, ela faz um mapa de bordo, e que é muito legal a gente poder revisitar. É mais uma ferramenta para nós sabermos quem nós somos. Eu diria que é um mergulho no mundo interno nosso, tanto a astrologia, o horóscopo chinês, agora eu acabei de fazer o desenho humano, é muita coisa interessante que você olha e você fala: "Nossa, realmente eu sou assim", ou você fala: "Nossa, eu acho que não". É muito legal e vale super a pena para você que tem interesse, quer se conhecer, a numerologia pode ser um caminho. Então eu recomendo, assina embaixo. A Mel já fez, a gente já fez alguns cálculos nossos como parceiras, é sempre muito benéfico, é sempre muito complementar e é muito profundo esse entendimento. Bom, nós tivemos aqui a Kelly com o horóscopo chinês e a Kelly contou pra gente o seguinte: ela falou que o coelhinho que entra em 2023, ele vai trazer para nós fertilidade, parcerias, ele vai trazer trabalho em equipe, mas que o coelhinho pode ficar bravo e pode morder de vez em quando. Então, esse ano, para o horóscopo chinês, é um ano propenso, mas é um propenso para o coletivo. Depois veio o Marcelo, que trouxe para nós a astrologia e que trouxe um olhar para a sua responsabilidade diante do todo, para você olhar para a sua saúde mental em meio a tudo que vai acontecer e para você não levar tudo em flores, você estar aberto para a realidade que se apresenta e entender o seu papel. Pô, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto? Vou reagir? Como é que vai ser? Então ele trouxe um ano para nós olharmos para a saúde mental, que nunca foi
tão trazida nesse pós-pandemia. Finalmente terminamos o Janeiro Branco, o mês da saúde mental e emocional. E agora vamos descobrir o que será que a numerologia conta para nós desse ano de 2023. Mel, conta para nós o que a numerologia diz. Vamos lá. A numerologia, pela minha interpretação, traz uma continuação daquilo que a Kelly muito bem colocou e também uma complementação daquilo que o Marcelo também muito bem colocou. Eu vou trazer ali um compêndio, né, uma alquimia das duas informações, para vocês verem como os oráculos se conversam, né? Então, assim, pela numerologia, a gente tem as seguintes informações. Estamos vibrando, toda a humanidade, em um conceito numérico 7. 7, como eu falei, né, é um número que traz muita polêmica, muito misticismo. Tem muita gente ali falando sobre o número 7. O que eu tenho para trazer aqui para vocês? Esse ano, qual que é o foco principal de todos nós? Trabalharmos o nosso corpo mental a partir de uma autoavaliação para a gente poder saber se a nossa mente está vibrando no módulo parabólico ou modo paranoico. Como é que a gente vai saber, né? Em qual módulo a nossa mente está vibrando? Aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Se você estiver vibrando no seu positivo, que é o módulo parabólico, você vai estar desenvolvendo uma conexão com a sua consciência da espiritualidade, uma consciência espiritual. Então, você vai se sentir mais autoconfiante, mais autocentrado, mais sensível, mais intuitivo, mais sensitivo, né? Você vai ter vontade de realizar, de materializar, então você vai estar engajado, você vai estar planejando as suas metas, você vai estar motivado, você vai estar em conexão com a sua intuição, principalmente, sabe? Anteninha ali, ligada o tempo todo, você vai perceber que você pode ter uns sonhos assim reveladores, você vai estar em sincronicidade com aquilo que você precisa receber como resposta, como orientação, como direcionamento. Então, a vida flui, a vida acontece e você confia, você entrega. Este é um módulo parabólico. Se você está no módulo paranoico, você vai sentir uma vibração negativa, que pode ser manifestada por transtornos nervosos e mentais. Então, você pode se sentir mais indeciso, mais irritado ou irritada, né? Mais nervoso, mais distraído, mais esquecido. Você vai estar muito denso, uma sensação de muita densidade. Então, perdido, cansaço ao extremo, sono ao extremo, desanimado, com medo, inseguro, confuso. Então, esse é um caminho bem, bem legal e prático para você se auto-observar, porque o ano 7 também pede muito esse aprofundamento em nós mesmos, né? Essa interiorização, para a gente poder se auto-perceber. Então, a gente precisa voltar para a gente tomar as rédeas. Eu até trouxe aqui a carta da representativa, né? Uma simbologia do tarô, que é a carta do carro, né? Tá vendo? Com as duas esfinges, e ali tem uma moça ali poderosa, muito autoconfiante, determinada, e já mostrando para que veio, né? Empoderada. Então, esse ano, ele pede para a gente, para trabalharmos a nossa mente, no sentido de fazermos um salto quântico, um upgrade, né? Da mente egóica, da mente humana egóica, para a mente espiritual consciente. Então, se a gente souber como aproveitar esse fluxo energético vibracional, a gente pode dar uma guinada ali na espiritualidade, desenvolvimento mediúnico, e aí usar também as nossas percepções extrasensoriais para aquilo que a gente precisa, tanto profissão, saúde, relacionamento. Então, o ano, ele está pedindo muito para a gente voltar para nós, para a gente poder assumir essas rédeas e redirecionar a vida se assim for preciso, ou manter ali, identificar se você está no caminho para poder manter o rumo, né? Então a Cami falou ali do mapa
né? Ela chamou de mapa... Eu chamo de mapa náutico, ela chamou de mapa de bordo, né? E a numerologia traz isso mesmo. Quando você elabora o seu mapa, eu chamo de mapa náutico porque você vai ter ali um roteiro para se embasar, para se inspirar para a vida, né? Alguns números são mutáveis, né? E outros são imutáveis. Então, claro que muitas coisas podem mudar ali, como eu falei, nada é fixo, a gente altera tudo o tempo todo com as nossas cocriações mentais, sejam positivas ou negativas. Então, esse é um ano para a gente saber quem somos, saber onde estamos e para onde desejamos ir. E aí eu trouxe... Posso continuar, Cami? Pode. Não, eu tô achando muito legal. Eu gostei do mapa náutico. Porque aí você faz até analogia como se nós fôssemos um barco que estamos ali, e esse barco pode ter, às vezes, se mexer demais por conta de uma certa onda, pode ter um iceberg no caminho, ou pode estar tranquilo. Assim que é a vida. E nesse ponto, só uma coisinha, viu, Mel, para você falou de 2023, desse ano 7. Você também falou anteriormente que somando a nossa data de nascimento, dá um número nosso. Esse nosso número é um número de personalidade, que nem, por exemplo, eu sou ariana, então o meu sol é em Áries, eu sou coelho no horóscopo chinês. O número que dá pela soma de aniversário, ele representa o quê na numerologia? Representa a tua missão, aquilo que você vem fazer aqui, aquilo que você vem desenvolver, aplicar e manifestar para a tua jornada evolutiva. E aí, aproveitando o teu gancho, para a gente saber o que está vibrando nesse ano para a gente, porque quando a gente sabe previamente a energia que vai estar vibrando, a gente pega a onda quântica no fluxo e a gente consegue aproveitar toda essa energia, se apropriando dela e manifestando para a criação de novas realidades para a nossa vida. Então, quando você pega a data e o mês e soma com o ano vigente, então, por exemplo, eu nasci no dia 18/5. Se eu somo 18 mais 5 mais 2023, eu vou ter ali meu ano pessoal, para saber exatamente qual é esse fluxo energético que vai estar vibrando, e aí eu consigo planejar se eu lanço algum negócio, se é o momento de viajar, se é o momento de pensar em comprar uma casa, se é um momento importante para eu amadurecer algum projeto. Então, quando você conhece previamente o seu ano pessoal, você melhor aproveita tudo isso para você, né, com antecedência, se possível. Então me fala uma coisa, Mel, nesse ano, para eu saber como a Camila vai reagir, quais vão ser os desafios, que a numerologia faz, eu tenho que fazer essa conta. Então eu nasci no dia 13/4, mais 2023. No meu caso deu 6. Então, nesse ano eu vou ser 6. O que você pode dizer sobre esse ano para a Camila nessa leitura? Como eu já falei para você, imaginem assim, gente, vamos visualizar, né, a forma, a estrutura do número. Não lembra um útero, uma barriga? Né? Desenha aí o 6 mentalmente. Lembra uma barriga de grávida, né? Uma gestação. Então, o 6, ele pede para você retornar, né, para o seu lar, para o seu ninho, para você, para assentar todas as mudanças e movimentos desenfreados, às vezes, que ocorreram no ano anterior, no seu caso, o ano 5. Então, tudo que você manifestou, produziu, fez acontecer, agora está na hora de organizar, de trazer harmonia, de trazer um sistema. Né? Então, é importante você poder estar mais centrado em você. O ano passado você esteve muito para fora, esse ano é para você estar mais para dentro. Por isso que eu remeto, eu faço essa analogia com o útero. Né? Então, você se interiorizar para poder olhar, avaliar, analisar tudo aquilo que você manifestou no ano 5. Então, um ótimo momento para você aproveitar, por exemplo, fazer uma revisão, uma retrospectiva do seu período intrauterino, porque essa revisão que eu associo não é só do que aconteceu do ano passado para cá, é uma revisão de encarnação. Você pode, terapias que levam você conduzem você a essa prática de retrospectiva, por exemplo, intrauterina, primeira infância, segunda infância, vão te ajudar para que você possa ressignificar dores, traumas, para que você possa trazer mais qualidade para suas relações familiares. Então, por isso que pede para você voltar para dentro.
tanto no sentido de autointrospecção, quanto no sentido de autorrevisão das suas relações, sobretudo familiares. Porque a família é o teu primeiro contato com a encarnação, é o teu primeiro ninho, né? É o teu primeiro espaço, são aquelas pessoas, principalmente a sua mãe, que te apresentaram para o mundo, né? Que acolheram você. Então é muito importante fazer essa análise, né? Fazer essa mensuração mesmo, olhar para tudo isso, porque você pode encontrar ali pontos que talvez precisam ser acolhidos, pontos que precisam ser curados, pontos que precisam ser ressignificados. Então, aproveite quem está aí no seu ano 6 para fazer todo esse trabalho, sabe? Gestacional da sua encarnação, como um todo. Se for possível, o ideal é como um todo. Não, e isso fica de dica para todos nós. No começo do ano, fazer essa conta pode ajudar você a ter o seu direcionamento. E pensando nisso, e pensando que nós temos o nosso número de missão, esse número que vai reger o ano, existe uma dificuldade para certos números nesse nosso ano 7? Existem alguns desafios para os números ou vai ser tudo todo mundo vai estar na mesma vibração, vai ser convidado às mesmas coisas que o ano 7 vai dizer. Existe uma dificuldade para um número 5 que não existe para o número 7? Como que funciona essa parte, Mel? Não, cara, não é assim que funciona para mim. É assim, todo número tem a sua polaridade. Então, vai ter o lado positivo e o lado negativo. Vai depender de como você manifesta a vibração do seu número. Tudo depende de como você está trabalhando a tua energia pessoal. Então, cada caso é um caso. Não existe isso de número ter mais desafio ou mais dificuldade. Para mim, não existe isso. Eu acho que a negatividade somos nós que criamos. Então, a gente também pode criar positividade. Basta você saber como você está conduzindo a sua vida. Por isso que esse ano eu trouxe aqui a carta do carro. Como é que você está conduzindo a sua vida? Você está trabalhando e manifestando o lado positivo ou o lado negativo do seu número? Se está do lado negativo, como é que você faz para reverter essa polaridade a seu favor? É desta forma que eu conduzo o meu atendimento terapêutico com a numerologia. Não, e aí entra no autoconhecimento, porque se você sabe que todos os números são polares, você sabe que num momento da vida você pode estar no good vibe e no outro você pode estar totalmente ruim. Então, se nós pensarmos na parte da polaridade ruim, dos desafios do ano 7, Mel, o que que você pode dizer para nós? Vou me usar como exemplo, vai mais fácil, né? Assim não, não exponho ninguém. Então, olha só, eu estou entrando aqui nesse ano, no meu ano 3, né? Então, vamos lá, estou no meu ano 3. Polaridade positiva, expansão, crescimento, motivação, produção, criatividade, abertura, né? Eu estou num momento, assim, de prosperidade, assim, em alta. Estou muito fértil. Polaridade negativa, distração, ilusão, exageros, excessos, ficar muito aérea, perder o foco, ficar muito distraída e perder o timing dos acontecimentos. Então, eu preciso estar muito atenta para saber se eu estou manifestando o meu positivo ou o meu negativo. Quando eu associo o meu número 3 ao número 7 do ano para todos, eu somo 3 com 7, que dá 10. O 10, na numerologia cabalística, é muito interessante, porque é o 1 mais o 0. A gente considera na cabalística, né? Então, assim, é o 1, aquele que vem para abrir caminhos, é o início, né? A ressignificação, é a fênix, né? É o poder pessoal, é a força de vontade. E o 0, que é a abertura de novos portais. Então, é um momento muito importante para mim. Eu estou criando novas possibilidades para a minha vida. O 3 também é muito criativo e criador. Então, olha a potência que eu tenho esse ano. Eu tenho 3, eu tenho 1 e eu tenho 0. E eu tenho 10. Então, eu faço esse desdobramento quântico nos números. É dessa forma, é uma forma de eu exemplificar aqui para vocês como é que eu trabalho. E aí eu utilizo todo esse desdobramento a meu favor. Então, eu sei que com 0 eu preciso abrir, criar,
manifestar coisas novas, né? Então, assim, eu aproveito a minha inventividade, a minha intuição do 3, a minha força de vontade, meu ímpeto, minha coragem, minha audácia do 1, para poder criar aquilo que eu preciso nesse ano. Aí, assim, eu posso aproveitar ou não, né? Esse fluxo. Como eu já sei que eu estou nesse fluxo, eu aproveito com toda a sua intensidade e profundidade. Estou aproveitando cada minutinho do meu tempo, não estou perdendo tempo. Eu estou fazendo algumas revisões, estou redirecionando, mas o meu foco esse ano é promover essa criação para tudo que eu preciso, porque eu tenho essas vibrações ao meu favor. Então, são ferramentas que eu utilizo, né? Então, eu me aproprio delas e manifesto. Então, só para ver se eu entendi, cada um de nós vai ter o nosso número, que é a soma do nossa data de aniversário, que vai ser esse nosso número de missão. Que até eu coloquei aqui no chat para o pessoal que está assistindo calcular. Quando você quer saber qual vai ser a vibração do número do ano, você soma a sua data mais o mês mais 2023. E aí você vai ter um segundo número. E esse número vai interagir com o seu número de missão e com o número do ano, que é o ano 7. A partir desse lugar, dessa bagunça de números, você vai saber como é que você vai estar e qual vai ser a polaridade que você vai usar, quais desafios você vai ter, quais possibilidades também você vai ter para aproveitar, como a Mel deu ela de exemplo. Então, isso é muito legal. E olhando para o ano 7, sem considerar esse cálculo que eu sei do 13, da data de nascimento e tudo, e sem considerar o meu número de missão, Mel. Se a gente olhar para o 70, o que significa ser número 7? Só para o pessoal entender essa polaridade. Então, se o 2023 é 7, o que, que isso significa? Não sei se eu entendi a sua pergunta, cara, mas eu vou pegar só um ganchinho ali para aquilo que você falou. O que você chama de bagunça numerológica, eu chamo de meu baú de ferramentas de poder, né? Então eu tenho toda uma estrutura de todos os números que me trazem mensagens, sinais e vibrações para eu utilizar, assim como a carta do mago, né, no tarô. Eu tenho vários instrumentos de poder magístico aqui para eu poder fazer o que eu quiser. Então, eu consigo acessar o 3 quando eu preciso, o 1 quando eu preciso, o 0 quando eu preciso, qualquer um pode aprender a fazer isso. Então, eu pego e eu utilizo a varinha quando eu preciso, né, o cálice, o caldeirão. Então, é nesse sentido, eu tenho várias ferramentas de poder por meio desses números. Agora, essa questão do 7, eu acho que o que você falou, me corrija se eu estiver errada, tá? Acho que uma pessoa que é 7, que tem a personalidade 7 ou que tem o destino 7 Não, vibrando no ano 7? Foi isso que você me perguntou? não, é porque assim, ó, para as pessoas que não entendem de numerologia, pode não ficar claro. Então, como 2023 é um ano 7, se a gente fizesse desse ano uma pessoa, então vamos trazer uma personalização para o ano, como se o ano de 2023 fosse uma pessoa. Qual que é o lado positivo e qual o lado negativo dessa pessoa? Só para o pessoal entender e transformar e trazer isso para 2023, né? O que você pode dizer para nós? Agora entendi. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês o que é um perfil psicológico 7, o que é uma pessoa 7, quais são as tendências e características, né, comportamentais desta pessoa. Então, assim, uma pessoa 7 tem uma mente brilhante, é uma mente livre e muitas vezes indomável. É uma pessoa que, às vezes, negativamente, pode começar tudo, abrir várias tocas do coelhinho, como a Kelly ali trouxe para a gente, e não conseguir fechar nenhuma. Então, ela se perde nesse labirinto psíquico, o qual ela mesma criou. Tá? É uma pessoa questionadora, é uma pessoa buscadora, ela não gosta de se prender a nada nem ninguém. Então, por exemplo, se você se relaciona com uma pessoa 7, você já tem que saber que ela gosta do tempo de sossego dela, ela precisa de alguns respiros, ela precisa de alguns períodos de isolamento. Não quer dizer que ela não quer se relacionar com você, mas ela precisa desses intervalos, porque ela tem uma mente hiperativa. E isso cansa. Não sei se vocês sabem, mas o funcionamento da mente
usa do nosso corpo cerca de, eu acho que é 70%, 80% da nossa energia total. Então, quem é muito hiperativo, chega no final do dia, está exaurido. Então, uma mente 7 é uma pessoa é uma mente analítica. Então, ela tem que tomar cuidado, às vezes, para não ficar ruminando demais e executando de menos. Ela precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre o que ela pensa e o que ela faz, o que ela planeja e o que ela executa. Senão, ela pode desenvolver transtornos nervosos, ela pode desenvolver situações problemáticas no trato digestivo, ela pode desenvolver dores musculares, porque ela é tensa. Como ela é muito agitada, muito ansiosa, ela pode, para o negativo, se tensionar demais, tá? Então, ela precisa só encontrar esse ponto de equilíbrio. É uma pessoa bastante crítica, detalhista, perfeccionista. É uma pessoa que, se olha para você, ela vai conhecer a tua índole. Então, cuidado com o que você quer ou não mostrar para uma pessoa 7. Ela é o tipo de pessoa que ela é investigativa, ela tem o poder de fazer uma leitura facial. Ela olha nos seus olhos, isso ela desenvolveu em vidas passadas, né? Essa capacidade analítica de captar, né, a energia, a natureza do outro. Então, ela vai mostrar para você aquilo que ela quer que você conheça. Então, é uma pessoa bastante reservada também, tá? E ela não é uma pessoa que tende a ter muitas amizades, ela é uma pessoa extremamente seletiva. Então, ela vai mostrar para você aquilo que ela quer que você conheça, mas ela sempre vai deixar algo oculto, sempre tem um elemento de surpresa. Mas ela vai ler você, ela vai conhecer a tua índole, ela vai saber se o que você está dizendo é verdade ou mentira. Então, cuidado com o olhar, a troca de olhares, né? Cuidado com o que você abre energeticamente, emocionalmente, uma pessoa 7, caso você não queira se expor tanto, porque uma mente 7 é uma mente que faz leitura energética também. Ela tem essa habilidade inata. Ô Mel, e se a gente jogar isso para a vibração do nosso ano, nós vamos dizer que vai ser um ano de muita criatividade, de muita expansão, de muita novidade, de muita alegria também, mas também que teremos que ter um olhar para a ansiedade, para a tensão, para a crítica, para as verdades reveladas, para os detalhes e para você também se preservar. Eu acho que, nossa, o que você falou foi tão legal e cabe tanto para o que o Má falou, o Kelly falou, a questão de você se reservar, você se entregar, mas ficar esperta. Se veio a ansiedade de uma pessoa de personalidade 7, talvez tenhamos um boom de pessoas ansiosas, síndrome de burnout, mas também temos uma potencialidade do 7 para esse ano. Eu tô correta ou eu tô viajando na maionese? Tá certíssima, Cami, porque o 7 ele traz essa vibração. Eu acabei de definir para vocês um perfil psicológico 7, então façam agora, né, a migração desses conceitos, essas características para aquilo que está vibrando em todos nós. Então, é um ano, por exemplo, ó, eu trouxe algumas associações filosóficas aqui para vocês entenderem melhor. Olha que legal, vamos ver se vocês vão curtir. Eu trouxe como analogia Alice no País das Maravilhas, né? Que é super informativo, educativo, tem muitos símbolos, muitos mistérios ali ocultos para a gente desvendar, né? Então, lembra do coelho apressado da Alice? Logo no começo que ele aparece, tô com pressa, fica abrindo toca e saindo de toca, a Alice fica correndo atrás dele. Foi, aliás, por meio desse primeiro contato com o coelho que ela caiu ali, né, na toca e foi parar no País das Maravilhas. Quando eu ouvi a Kelly falando dos coelhinhos, minha mente foi direto para essa analogia. Então, olha que interessante. O coelho, a simbologia do coelho, né, que também tem a ver com o que a Kelly falou, nos ensina a prestar atenção em tudo que a gente faz. Se a gente caminhar com muita pressa, a gente tende a se perder, a se desgovernar. Aí eu trago o coelho com a analogia do carro. Então, esse ano pede estratégia, planejamento, cuidado com as afobações. Quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você pode sim desenvolver essas síndromes, como você falou, do burnout, transtornos psíquicos, né? Então, assim, TDAH, como eu falei, você pode ter lapsos de memória, você pode não conseguir concretizar nada, você pode procrastinar demais. Então, essas são tendências nocivas da vibração do 7. E aí o coelhinho ele vai abrindo, né? Ele começa tudo e não consegue dar conta de concluir ali o que ele nem consegue terminar de falar o que ele está falando. Então, isso pode acontecer com a gente também. Então, procura fazer as coisas com calma, aterrado, porque o ano 7 traz muita dispersão aérea, né? Muita dispersão do ar.
dos nossos pensamentos. Então, procura fazer tudo. Eu até trouxe aqui uma outra, deixa eu ver, uma outra analogia. O ano 7 para a gente, quer ver que interessante, ó. Ele traz a vibração. Se você for desmembrar o 7, ele traz a vibração do 3, então 3, elemento ar, pensamentos. E ele traz a vibração do 4, 3 mais 4 dá 7. Então 4 é elemento terra, atitude. Então o ideal para você hoje, que todos nós que estamos na vibração 7, é equilibrar nem tanto o céu e nem tanto a terra. Né? Então equilibrar os pensamentos com as concretizações. Meditação com concentração, reflexão com reformas ou reconstruções. Então, é muito importante, intuição com constatação, com lógica, com coerência, com sensatez. Então, é muito importante a gente utilizar essas vibrações para tudo que a gente vai fazer, para encontrar o caminho do meio, que é o autocentramento, tá? E aí, voltando para a analogia aqui da Alice, vocês lembram que tinha um gato, tem um gato, né? Um gato risonho. E a Alice, em certa passagem ali do desenho, ela pergunta qual é o caminho, né? Quais são as direções? Ela pergunta para o gato, para onde leva esse caminho? Aí o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, o importante para esse ano é a gente saber qual é o nosso caminho, a gente se apropriar desse caminho para não se perder nas tocas, nos atalhos, nos desvios, porque é um ano que traz muita ilusão. Posso continuar? Tem mais uma coisinha aqui para passar, que tem a ver. Não, pode continuar. Eu tô adorando, adoro o desenho, o filme da Alice, conta aí. Bora. Então, vamos lá. Qual que é Eu vou passar um roteiro para vocês, um roteiro de reflexão. Então, vamos lá. Primeira pergunta que vocês fazem para vocês. Qual é o propósito da minha vida? Né? Eu estou dentro deste propósito, caminhando para que este propósito se manifeste? Os caminhos que eu escolhi até agora são os caminhos certos que vão me conduzir a esse meu propósito? Eu estou no meu tempo certo? Porque tem essa questão também da gente estar no timing certo. Eu estou me movimentando num tempo certo, que é um tempo que me traz objetividade, clareza, conjectura, análise, sensatez, autocentramento, autoconfiança. Então, essas perguntas vão ajudar você a fazer uma automedição. E aí eu trouxe aqui, ó, eu elaborei uma jornada numerológica simbólica para mostrar para vocês, para exemplificar, né, a teoria. Vamos ver se vocês gostam. Olha aqui, ó. Então, eu trouxe aqui agora o baralho, né? As cartas do baralho cigano. Então, olha que interessante. Carta 7, né? Do baralho cigano é a cobra. Deixa eu ajustar aqui, peraí. É a cobra. Então, o que a cobra nos traz, né? Como tudo que eu falei, existem polaridades opostas, o negativo e o positivo. Mas eu vou trazer aqui a parte negativa da cobra. Ilusão, distração, interferência psíquica, manipulação energética, desencarnados e desencarnados. Consciências diferentes falando com a sua consciência, então cuidado com a opinião alheia, se banque, esteja certa daquilo que você quer. Você pode pedir opinião, mas não esqueça de você, não se abandone, não se anule, não se invalide. A opinião vem para acrescentar e não para te direcionar. Quem direciona você é você, quem comanda aqui é você, tá? Então presta muita atenção nos desvios. Desvio de caráter, desvio de rota, desvio de caminho. A cobra nos mostra que a gente precisa prestar atenção a essas interferências, sejam energéticas, né, sejam emocionais, mentais. Aí, se você consegue perceber tudo isso, trabalhar e identificar, então vamos lá, ó. Peraí que eu vou retomar a jornada. Peraí, esqueci de passar uma parte, ó. Então, voltando aqui, a gente começa com o carro, para saber se estamos governados ou desgovernados, certo? Essa é a primeira autoanálise que a gente faz. E aí, o questionamento é, estou conseguindo me redirecionar? Eu assumo a direção, o foco da minha vida? Aí a carta da cobra, questionamento, eu me observo? Eu me autoconheço? Eu me analiso? Eu estou atenta às ilusões que podem me influenciar? Aí a gente passa para a carta da estrela, que traz a seguinte reflexão. Eu me resgato?
eu me ilumino e me retorno para o caminho de minha origem, de minha encarnação. Todas essas cartas têm a somatória 7, tá, gente? Eu só peguei carta com somatória 7. Essa carta é 16, 1 mais 6, 7. Aí eu passo, é uma jornada evolutiva aqui. Aí eu passo para a carta da aliança, 25, 2 mais 5, 7. Aí o questionamento questionamento com reflexão. Eu me complemento, eu me reafirmo, eu reafirmo meu compromisso com a minha encarnação, compromisso de vida e de espírito, e estou me transformando para esse propósito, para a minha evolução. E, por final, se a gente conseguir passar por todos esses steps, por todos esses passos com consciência, com preparo, com introspecção, com calma, com serenidade, a gente chega no final dessa jornada, na reta final, no destino, que é a prosperidade, ó. A carta aqui, ó, carta 34, né? 3 mais 4. Esta carta, ela nos leva à reflexão. Eu crio uma nova realidade para mim, com estabilidade e prosperidade. Então, eu só quis trazer de uma forma lúdica essa jornada simbólica, né, arquetípica e numerológica também, para vocês poderem compreender e fazerem esse exercício mental. Né? Um exercício que vocês podem fazer ali, qualquer momento, fazer esses questionamentos, step by step, passo a passo, para saber se você está direcionada para a tua prosperidade, porque no final das contas, todo mundo quer encontrar a sua prosperidade. Quando eu digo prosperidade, não é só retorno financeiro, mas sim alegria de viver, satisfação pessoal, a gente saber que a gente está fazendo aquilo que a gente veio fazer, né? Satisfação espiritual, a gente está desenvolvendo aquilo que a gente precisa para assumir a gente, assumir quem nós somos, assumir o que a gente precisa manifestar no mundo, para nós e para todos. Então, essa é uma boa, acredito que seja, me falem aí se vocês curtiram esse exercício, porque eu quis trazer como uma forma representativa, né? Prática. É isso. Eu gostei. Gostei da Alice também, achei muito legal essa referência. E vou convidar agora todo mundo que estiver aí para colocar suas perguntas no chat. Vou pedir para a Mel colocar e trazer para nós as suas considerações finais para fechar essa partilha e para eu trazer o nosso convidado especial que vai trazer a sua percepção da numerologia. Então, Mel, suas considerações finais para fechar essa nossa partilha de hoje. Gente, vamos lá. Assim como o nosso mestre nos disse há muito tempo atrás, somos deuses. Você despertou o seu Deus? Lembra que na antiguidade a gente acessava o oráculo porque acreditava que existia um Deus externo que iria nos informar, nos salvar e nos orientar. Só que agora a gente tem o nosso próprio oráculo interno. A gente tem esse Deus, essa voz do coração, essa intuição. Você já despertou? Se não, aproveita essa energia do 7 que traz essa interiorização para você se buscar, se reconectar e manifestar esse seu Deus, porque é ele quem vai levar você ao alcance, né? E ao encontro da sua estrela, que é a sua missão de vida, para você ter a sua prosperidade manifestada em todos os sentidos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. De coração para todos os corações que estão assistindo. Gratidão, viu, Mel? Muito obrigada. Lembrando a você que está assistindo ao vivo, nós vamos trazer a Mel de volta para responder as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para colocar aqui. E para quem estiver assistindo e tiver alguma dúvida, tiver alguma colocação, coloque aqui nos comentários desse vídeo que nós vamos ter o prazer de responder vocês. E para hoje, como de praxe, nós vamos ter a presença de um convidado especial que ele ficou com muita saudade da sexta de partilha, estava comigo aqui na semana passada falando da astrologia, e ele vem para trazer as considerações dele em relação à numerologia, em complemento ao que a Mel falou com muita amorosidade, brilhantemente. Então, muito obrigada pelo aceite do convite. Vem para cá, então, Má, e conta para nós qual a sua percepção. Vai lá. Bem-vindo! Boa noite, né? A questão da saudade, né? Enfim, já estamos aqui de novo, né? Mas antes de mais nada, muito bom estar aqui outra vez. Muito bom ouvir a Mel falando, né? Sempre muito bacana ouvir mais perspectivas a respeito do entendimento dessa aplicação da numerologia, né? Eu
queria aproveitar e falar uma coisa que eu gostei muito de uma das falas dela, né, de uma das observações, podia ter desenvolvido um pouco mais, né, que é essa coisa de não usar aplicativo para numerologia, né, de usar a numerologia de forma muito espontânea, muito mental, né, de forma muito vivencial. E até aproveitando essa conexão com essa última fala, a respeito de que a numerologia, né, essa conexão com o nosso oráculo interno. Então, eu particularmente, eu gosto muito desse movimento, desse exercício, dessa prática mental, porque à medida que a gente vai fazendo esse desenvolvimento, à medida que a gente vai vivenciando isso, a gente também vai aplicando um pouco mais a conexão com a nossa intuição. Então, nesse caminho, né, nesse mecanismo de uso da numerologia, eu particularmente, eu me sinto muito à vontade e quando, né, eu passo, quando eu ensino pessoas, quando eu compartilho, eu sempre falo muito, né, se você pode fazer uso da numerologia sem necessariamente recorrer ao computador, isso também vem colocar o quanto você está ouvindo o teu íntimo, né? Vem trazer para ti o quanto, de alguma forma, você se reconhece e se relaciona com esses arquétipos, né? Que também são os números, né? Com esse filosofar com os números. E até para além disso, né? Esse entendimento de que essas frequências, de que essas vibrações, elas têm os seus níveis de interpretação, né? Eu falo muito que nessa questão do mapa numerológico, quando a gente abre, né, a mandala numerológica, é necessário entender que a pessoa, o consulente, né, a dona, o dono do mapa, ele está colocando ali a energia dele de guiança, de conexão, né, da energia que vem do alto. E quando você se coloca nisso e entra em movimento em relação ao seu mapa, né, ao sagrado da sua consciência e da consciência terrena, né, você vai observar o mapa e entender que o mapa ele aponta um trajeto, ele aponta um território, ele aponta os aprendizados, as barreiras, enfim, os pedágios, por assim dizer, e também os pontos onde você para descansar, né? Os pontos onde você para de alguma forma para se reabastecer e se relocalizar na sua vida. Então, esse entendimento, essa junção, essa conjunção de todas essas informações e do lidar com esses arquétipos, primeiramente para o numerólogo, a numeróloga, ele funciona, né, realmente como um oráculo, não deixa de ser um oráculo. Por mais que haja uma exatidão, por mais que haja um direcionamento da maneira de lidar com os números, a gente precisa perceber que a nossa atenção, a maneira como a gente lida com a nossa atenção, a maneira como a gente percebe esse intuir, né? E aí precisa se perguntar, mas o que é essa intuição, né? Porque quando a gente consegue fazer essa conexão entre o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo, né? E sobretudo, estabelecer essa ponte de tempo entre as ondas alfa, as ondas beta, ou seja, o nosso interno, o nosso externo, o que está acontecendo dentro e fora, né? As leis herméticas, enfim, né? Quando a gente consegue trazer esse conjunto de percepções, o mapa ele se torna um guia, né? O olhar para os arquétipos, para os números,
Eu falo, tem muito, né, essa coisa de você olhar para o mapa e perceber, sentir que alguns números estão funcionando um pouco melhor, né? Estão vibrando mais. E com o tempo a gente desenvolve essa capacidade de perceber o que vibra mais no positivo, o que vibra mais no negativo, as polaridades, né? E como a pessoa tem uma correspondência com aquilo, né? Como dono, a dona do mapa interage com essa correspondência e que lá na frente, né, vai trazer resultados. Esse momento não só de 2023 enquanto ano 7, né, mas é uma coisa que eu também insisto muito. A gente está no milênio, né, 2, né, a gente está numa profunda vibração do número 2. Então, um profundo resgate do nosso eu ao olhar para o outro, um profundo resgate da nossa capacidade empática, um profundo compartilhar, né? E nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Nada mais, nada menos do que compartilhando, né? Do que trazendo novas possibilidades a partir do compartilhar, do dividir, e entendendo que esse dividir também é somar, né? Talvez só para a gente fechar aqui, algo que eu falo muito, né? Que as mulheres tinham que dominar o mundo, e por uma coisa muito simples, né? Nessa energia do 2, né? Do milênio. Por quê? Quando você para ver os homens debatendo, né? Os líderes, né? Os militares debatendo, né? Parece que no final tudo se resolve com guerra, né? E aí, quando as mulheres vão debater isso, a primeira coisa que uma mulher pensa é: putz, se tiver uma guerra, o meu filho, o meu marido, meu pai, meu irmão, né, vão ter que ir para a guerra e eles podem morrer. Então, a última coisa que uma mulher pensa, né, quando ela está lá no comando, é em levar um país, um grupo, ou criar uma situação de conflito. Por quê? Porque dentro desse contexto, alguma coisa vai se perder, alguém vai morrer. E no contexto de guerra que a gente vem do milênio passado, né, vem essa coisa do número 1, né, dessa imposição, de ter que provar que eu mando, de ter que provar que eu tenho poder, de ter que provar né, que eu posso. Né? E a energia do 2, né, é a última coisa que quer é que haja um conflito, né? E esse vir para dentro, esse evitar o conflito, ele acontece muito por onde? Qual que é o viés, né? O da autopercepção, né? Realmente do compartilhar, o do cuidar, do estar na disposição de se preocupar não só com o que é importante para mim, como com o que é importante para o outro, né? E esse é um momento, né, de trabalho, de desenvolvimento, não só da numerologia, mas da astrologia e de todo o viés com oráculos e a prática dos oráculos, né? Lembrando que o 2 também representa aí a papisa, né? Também representa essa coisa da sabedoria, né? Daquela que guarda o conhecimento e que sabe ouvir, né? O 2 tem muito a ver com essa coisa da audição, né? Então, a gente está nesse momento, nessa vivência, né? Nessa percepção, né? E é muito bom ouvir essas percepções, né? Nossa, foi bem bacana, fantástico ouvir a Mel desenvolvendo esse percurso, né? Esse exercício aí com as cartas, né? Enfim, bem bacana. Né? Muito bom, gente. Né? Abençoadas sejam, né? Pela partilha. Ai, gratidão, Má, por você estar aqui. Batatinha veio participar, nós somos tudo gateiro, quem está aqui hoje.
Ô, Má, fazendo uma correlação com a astrologia com que você falou, com a numerologia agora, com o ano do coelho, você acha que todos eles estão indo para uma mesma linhagem, um ano de atenção, um ano de olhar para a saúde mental, um ano de pausa, mas também de expansão, do coletivo, de cooperação? Você também percebe isso? De cooperação, com certeza. De novo, sobretudo porque a gente está no milênio 2, então não tem nem o que falar, e todas as configurações astrológicas trazem isso de alguma forma, o ano da Lua, né, muito forte, né, não posso falar aí pelo ano do coelho, não tenho essa profundidade, esse domínio, né, inclusive eu sou um coelho, mas acho que é um coelho de madeira, não tenho bem certeza, né, mas não tenho essa profundidade toda. Pausa, né, só um comentário, né, é curioso porque quando as pessoas falam de pausa, dá a entender que, assim, de que não tem nada acontecendo, né? E essa pausa do 7 é uma pausa, assim, não tem nada acontecendo externamente, mas dentro de mim tem 1 milhão de coisas acontecendo. Então, não é uma pausa do tipo, eu estou perdendo tempo, estou esperando aqui, dar o horário de ver lá o jornal, ou estou esperando aqui, sei lá, abrir a sinaleira aqui para passar, né? Enfim, não, essa pausa, ela tem um significado íntimo, interno, e talvez até podemos dizer sagrado para cada pessoa, né? E aí eu concordo que, de alguma maneira, todas essas linguagens, elas se encontram, todas essas linguagens, elas se conectam, mas é também necessário entender que cada pessoa está num nível de consciência e que, por conta desta consciência, desta conexão, ou com o alto, ou com o embaixo, né, com o céu ou com a terra, isso vai propor que cada pessoa aproveite essas linguagens e esses entendimentos e essas traduções, porque a gente também, né, como numerólogo, como astrólogo, enfim, oraculista, ou seja lá o que for, né, nós somos tradutores. Mas quando a gente traduz, o que cada pessoa recebe, o que cada pessoa ouve e como ela interpreta, né, tem um tempo de processamento, tem um tempo de reflexão, tem um tempo de interação, né? E aí isso, de fato, estamos num planeta onde temos, né, bilhões de pessoas com vários níveis de consciência, e aí essa conexão entre essas linguagens, elas vão de lugar a lugar, de cultura a cultura, de percepção a percepção e de maturidade a maturidade, tanto de quem está interpretando, como de quem está recebendo a informação, né? E isso é um grande desafio para a humanidade, porque esse entendimento, ele às vezes é muito nítido, é muito claro, e às vezes não. E às vezes por não ser tão claro assim, né? Às vezes por ser muito racional, ou por ser muito intuitivo, tudo que é muito, né? Tudo que é demais acaba indo para os polos, né? Acaba indo para as extrapolações, né? Então, nesse sentido, as linguagens se conversam, mas eu particularmente digo que é sempre necessário ter uma clareza de como é transmitido, né? Então, tem sim um diálogo consistente entre todos esses pontos, mas tem que se levar à condição de quem está transmitindo e à condição de quem está ouvindo, de quem está recebendo a informação. A conexão espiritual, enfim, seja lá o que for. Muito bom, Má. Gratidão pela sua participação. Super agradeço por você estar aqui junto, por toda a parceria de sempre. Sabe que quando tiver saudade pode voltar aqui para o canal. Então, muito obrigada. E é sempre uma honra poder servir ao seu lado. Muito obrigada. Gratidão e abençoadas sejam. Que assim seja. Muito bom.
E agora eu vou chamar vocês, a nossa querida, grande musa das perguntas, Andréia Gabriela. Venha para cá, bem-vinda, se apresente para o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E se você chegou aqui, eu te convido como posso dizer, dá um joinha para a gente, para cima ou para baixo, coloque aí seus comentários, se inscreva no nosso canal e vamos lá. Eu sou, como estava dizendo, meu nome é Andréia Marangoni, eu sou consteladora familiar, sou apômetra, sou mestre de reiki, artesã, gateira de profissão, de estimação, e hoje estou aqui como a Camila diz, musa das perguntas, mas eu prefiro dizer que eu sou a menina das perguntas. Menina. E aí, eu convido a Mel para responder algumas perguntas. Então, Mel, seja bem-vinda para as perguntas e respostas. Nós temos perguntas, produção? Opa! O que é? Essa aqui está lá na nossa caixinha de perguntas. O que é um mapa numerológico? Eu ia falar astrológico, gente. Um mapa numerológico, Mel, o que você pode dizer sobre isso? Estava esperando o sinal, Déia. Que bom te ver, viu? Muito bom te reencontrar aqui nesse nosso espaço abençoado. Então, como eu já comentei com vocês, né, durante todo esse conteúdo, eu considero como sendo um mapa náutico. Então, assim, é um roteiro que vai te ajudar a direcionar suas decisões, suas ações, suas escolhas. Então, você vai, primeiramente, se autoconhecer, porque muitas vezes a gente está tão acostumado a criar personas ou personagens, vestir máscaras durante a vida para ser aceito, para ser reconhecido, né, para não se expor, enfim, por várias finalidades. Então, a gente às vezes está tão acostumado a ser quem não somos que a gente até esquece de quem somos, né? Então, a numerologia, como eu falei, de forma exata, vai mostrar para você, ó, um raio-x. Você é assim. Então, a sua parte fisiológica, a sua parte mental, sua parte emocional, cognitiva, espiritual, suas tendências, predisposição a desenvolver determinados distúrbios de saúde, o que você traz como resgate kármico familiar, o que você traz ainda como influência da sua personalidade de vidas passadas. Então, primeiramente, daí a gente tem ali toda essa amplitude de dados sobre nós mesmos, para a gente se aprofundar, se revisitar e se reconectar. E aí, a partir disso, a gente consegue manifestar a nossa verdade, a nossa autenticidade no mundo. Então, a gente vai ter ali, a gente vai saber o que a gente vem fazer aqui, nesta encarnação, qual é a nossa missão, o nosso propósito de vida espiritual, como eu já falei. A gente consegue utilizar as energias do ano a nosso favor, tendo como foco e meta, né, esse destino, essa missão. A gente consegue identificar quais são os nossos desafios, as nossas competências, as habilidades, oportunidades. Então, você encontra ali muitas informações preciosas sobre você, sobre o seu momento e sobre o que você pode fazer para si, né? Para se auto-melhorar, se auto-reformar, se auto-aperfeiçoar e para poder manifestar aquilo que você vem manifestar. E aí, com essa referência que é o mapa, a gente não tem por que se perder, né, Déia? Porque a gente tem ali todo um encaminhamento, uma orientação estratégica, planejamento, uma orientação terapêutica. Então, como eu falei, você vai consultando ali, sabe? É como se fosse um livro de cabeceira mesmo. Eu tenho o meu, assim, há muitos anos, quando eu era adolescente, fizeram para mim, até hoje, de vez em quando, eu vou lá e leio. Sabe? Eu falei, poxa, que interessante, realmente, porque às vezes a gente se esquece da gente, né? A gente se afasta da gente. Então, esse mapa numerológico pode ajudar você a se reaproximar também, tá? Então, é algo nesse sentido. Veja se eu respondi, por favor, a questão. Eu acredito que sim, mas esse aqui estava na caixinha de perguntas que nós passamos um pouco antes da nossa cesta de partilha. E
Nós temos outras perguntas, produção? Então, todo ano posso fazer o meu mapa numerológico? É necessário fazer todo ano? Até complementando essa pergunta. Se você quer uma atualização, sim, é interessante, né? Você pode acrescentar informação, por exemplo, do seu ano pessoal, né? Da vibração do momento. Ou você pode, de repente, trazer novos inputs. Então, está acontecendo determinada situação na minha vida, estou me relacionando com uma pessoa, estou desenvolvendo um trabalho com outra. Então, você pode acrescentar de acordo com os novos acontecimentos da sua vida. Não sei se respondeu, porque também estava lá na caixinha de sugestão, de perguntas. Temos mais perguntas, produção? Estou perguntando, né? Porque eu, sinceramente, não sei quantas perguntas tem, Mel. Então, eu vou perguntando até elas falarem, acabou. Então, tem uma outra pergunta aqui. Eu vou ler aqui pelo computador, que é um pouquinho melhor. O que a numerologia tem a ver com a lição existencial? O que você pode falar sobre isso, Mel? Olha, Deia, eu não entendi o contexto da pergunta, mas eu vou falar o que me vem, tá? Eu acho que, assim, lição existencial para mim, né, é a gente saber qual é o propósito da nossa existência, por exemplo. Então, sim, como eu já falei, né, tem a ver com você se reconhecer, identificar as características da sua personalidade atual, da sua vida presente, identificar aquilo que você traz de vidas passadas como karma, como situação mal resolvida ou não resolvida, para você poder compreender a sua existência. Eu acho que se a gente vive sem sentido, a gente não vive, né? A gente vive oco, vazio. Então, a gente precisa se preencher de conhecimento e autoconhecimento para fazer a nossa existência valer a pena. É isso, nisso que eu acredito. Eu acredito que também seja a resposta mais adequada para essa pergunta. Temos mais perguntas? Então, qual é o objetivo do estudo da numerologia? Eu acho que isso eu já falei, né? Em todo esse contexto anterior. Né? Acho que já tá dito. Tá, tudo bem. Então, tem mais alguma outra pergunta? Existe relação entre numerologia e a religião? Então vamos lá, vamos filosofar juntos, né? Vamos refletir a respeito. Interessante essa pergunta. Para mim, eu gosto muito de pesquisar sempre sobre a semântica das palavras, né? A origem, porque as palavras têm força, têm energia, e a gente calcula ali por meio das letras que trazem, que são decodificadas por números e pacotes de energia, a intenção vibracional da palavra. Então, para mim, religião simplesmente é uma forma de você se religar a alguma coisa, algo superior, algo diferente, algo importante para você. Então, assim, do meu ponto de vista, uma relação direta com religião, da forma humana, né, dentro da ótica humana, não, porque é uma ciência, para mim é uma ciência da antiguidade, que vem ali dos povos antigos, né? Para mim é algo que vem ali antes da Grécia até, né, do Pitágoras, mas que traz informações sobre a nossa existência. Então, independentemente da religião criada pelo homem, a numerologia, como o Marcelo também bem colocou, é uma forma oracular, como eu disse, também é uma ferramenta diagnóstica terapêutica para a gente se compreender. Então, ao meu ver, não tem a ver diretamente, nenhuma relação assim com a religião humana, a religião criada pelo homem. Então, espero que tenha respondido quem colocou lá na caixinha de perguntas. Tem mais alguma pergunta? Então, vou ler aqui pelo computador. O que ela pensa, ou você, no caso, a Mel, o que você pensa do milênio de 2000, esse milênio que nós estamos? Se o desdobramento de 2020 a 2029, como pode
O que você significa isso? O que você pode dizer sobre esse desdobramento, Mel? Não sei se ficou claro para você. Sim, até porque essa já tinha, a Cami já tinha me passado, eu fiz até um roteirinho aqui, ó. Uma retrospectiva de datas, né, para a gente poder caminhar juntos nessa reflexão filosófica também, né? Então vamos lá. Como o Marcelo também muito bem colocou, a gente está aí num período de vibração 2, né? Então, assim, sou eu e o outro. Como que eu me relaciono com o outro? Como que eu sobrevivo com o outro? Como eu me manifesto com o outro? Como eu me transformo com o outro? Como eu evoluo com o outro? Então, a gente está vibrando aí muito nessa energia do 2. E aí, olha que interessante, eu quero trazer um pouquinho sobre a transição planetária. A transição planetária, ela vem nesse milênio como uma grande oportunidade para toda a humanidade evoluir, despertar, avançar. A gente tem ali o Chico Xavier trazendo a data limite, né? De 1969 até 2019. Então, olha que interessante, ó. 1969 era também um ano 7. Para vocês verem como o ano 7 pode ser revelador e altamente transformador. No dia 20/7 de 1969, que é o ano 7, nós tivemos essa orientação da espiritualidade trazida, né, pelo querido Chico Xavier, onde nós recebemos ali uma, como eles chamam de moratória, né, para que a gente, uma avaliação, fomos passados por alguns testes e provações para saber se a humanidade merecia, né, evoluir, merecia passar de provas e expiações para regeneração. Então, a gente estava ali no ano 7. 2019, que foi o término desses 50 anos da data limite, foi um ano 3. Então, como eu falei, o ano 3, ele traz novas possibilidades, né? É o primeiro número fechado, que forma ali o triângulo. Então, ele traz ali uma nova criação. Então, passamos pelo teste, graças a Deus, não causamos ali uma guerra nuclear, né? Uma guerra mundial nuclear, que poderia ter desdobramentos inimagináveis, tá? Inclusive no universo, no nosso sistema solar, não só aqui na Terra. Então, enfim, o ano 3. Então, o ano 3 a gente pôde receber essa oportunidade de recriação, né? De novas manifestações. Aí, a gente tem também no ano de 2012 ali, um ano 5, né? Em 2012, por todo esse período, vou trazer um pouquinho só de alguns pontos marcantes desse milênio de 2000, tá? Bem brevemente, 2012 foi um ano 5. Então, a gente sabe que o período mais significativo da transição planetária, lembra que a gente teve até aquelas profecias de Nostradamus, dizendo que o mundo ia acabar. Então, assim, 2012 foi um ano bastante polêmico, né? Vibrando 5. Transformação interior, muita agitação, muitas mudanças. E a gente sabe que a transição... A gente passeando aqui atrás. A gente sabe que a transição planetária, ela tem como período mais significativo de 2012 a 2025, tá? Então, só nesse período a gente pode observar ali muita coisa acontecendo, como já estamos observando. E tudo o que acontece tem um propósito maior. Então, se a gente for trazer um pouquinho ali, ó, 2019, né? A gente teve ali o princípio daquela manifestação microbiológica, vamos chamar assim. Nós tivemos conflitos microbiológicos. Foi um ano de vibração 3, que traz como predominância o elemento ar. Bem brevemente, vou trazer um pouquinho mais de conteúdo. 2020, ano pessoal 4, elemento terra predominante. A gente teve conflitos físicos, os nossos corpos se transformando, ou adoecendo, ou expurgando, depende do ponto de vista de cada um. 2021, né? O ano 5, elemento fogo, conflitos de crença, sensoriais e mentais. E a gente teve 2022, ano 6, elemento água, conflitos emocionais familiares, assim como a gente tem agora, em 2023, um ano 7, predominância do elemento éter, conflitos pessoais, mentais e espirituais. Então, vocês podem ver, por meio desta breve retrospectiva aqui que eu fiz, que a gente pode, pela numerologia, identificar e explicar para compreender todos os acontecimentos. O conhecimento, ele esclarece e liberta. Então, é uma fonte de conhecimento que a gente pode acessar para compreender. Então, assim, o que vai acontecer, né, no futuro, não sabemos, depende muito de como a gente vai desdobrar as energias do momento, como que o ser humano vai se posicionar diante dessas energias, como que ele vai desenvolver e evoluir o seu comportamento.
porque a gente afeta muito a tudo e a todos, principalmente a psicosfera do nosso planeta. Então, é muito importante que a gente se aproprie desses conhecimentos, gente, porque a gente não tem mais tempo a perder. Aqui eu vou pedir um chamado para todos, um chamado de consciência. A gente não temos tempo a perder. Somos corresponsáveis ou responsáveis diretamente por tudo o que acontece. Essas catástrofes climáticas têm diretamente a ver com as nossas catástrofes mentais e psíquicas. Então, está na hora da gente mudar isso, da gente se apropriar das nossas dores e dissabores e transformá-las em autocura, em transformá-las em criação, em manifestação produtiva e criativa. Tá? Então, eu acredito que eu tenha respondido aí sobre essa década, mas eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para trazer essa mensagem reflexiva aí para vocês. Tá? Agradeço aí pela oportunidade. Déia? Não estou te ouvindo, Dé. Travou. Ah. Ah, agora sim, travou aqui, gente. Sei lá o que aconteceu. Então, peço perdão, mas foi bem pontuado, Melissa. E uma coisa que nós estamos falando na semana passada, o que nós fazemos aqui, até falei assim, que a gente era para pensar globalmente, mas que era para agir aqui no momento, aqui onde nós estamos, né? Então, quando você se transforma, o mundo ao seu redor também começa a se transformar. O mundo como um todo, realmente. E se você não se transforma, se você só destrói, o mundo também vai sofrer. Então, é para pensar, e essa é a minha contribuição para a sua fala. Temos mais perguntas? Então, vamos lá. Lá na caixinha de perguntas, disse assim, 2023, sendo um ano 7, como você enxerga a relação com os raios divinos? Ó, já fez aqui a minha colinha também, meu roteirinho que tinha me passado já, que me comunicou. Então, vamos lá, vamos trazer um pouquinho do conhecimento dos 7 raios, né, da grande fraternidade branca. Qual que é o preceito, qual que é o propósito dessa energia do 7º raio? Libertação e transmutação. Do quê? De nós mesmos. Que foi como você muito bem colocou. Precisamos nos autotransformar para contribuir com a transformação coletiva, né, terrena, planetária. Então, aproveitar esse momento, essa energia desse raio, né, violeta, que transmuta, que transforma, para a gente se autotransformar. Então, por isso que o 7 pede essa autorrevisão, essa autorreflexão. Como é que a gente está, Mani? Que tipo de energia a gente manifesta no mundo? Porque o que a gente faz não é só para a gente, é para todos. Não somos um? Estamos todos conectados e somos todos interdependentes? Então, o ano 7 nos traz mesmo, nos chama para essa máxima, né? O que a gente está fazendo? Que energia a gente manifesta? Vamos mudar? Se percebemos que estamos manifestando uma energia negativa e nociva para nós e para o mundo, vamos mudar? Vamos despertar algo melhor e maior na gente? Então, eu vejo essa perspectiva para a gente poder utilizar a partir de nós para o mundo, porque a transformação acontece de dentro para fora, não é? Então, utilizar essa vibração, como eu falei, quando a gente conhece, a gente se apropria e a gente aplica. Então, por isso que é importante buscar ajuda, buscar entendimento, buscar compreensão, senão você fica à deriva no mundo e não manifesta nada e passa uma existência de forma improdutiva. Tá? Então, é por aí, é nisso que eu acredito, aproveitar essa energia do 7º raio com Saint Germain aí, né, nos ensinando para a gente se autotransmutar e propagar essa transmutação para todos. E que, afinal, nós estamos na era de Aquário, que é transformação, que é olhar de uma outra forma, né, o mundo. Temos mais perguntas? Então, nós temos assim, quais números vão apanhar mais em 2023 com base no conjunto do mapa?
Estou entendendo que se apanhar é no sentido quem é que vai levar mais, vai ser tão benéfico o ano para esses números. O que você poderia dizer para esses números que não estão do lado mais ativo, vamos dizer assim, do mapa? Já respondi também, Dé, com todo o conteúdo, que toda a minha dissertação ali já está respondido. Só a Está pessoa buscar. respondido? Então, tudo bem, produção, qualquer coisa a gente passa para outra. Então, nós temos uma outra pergunta aqui. Qual o entendimento de almas gêmeas? E almas gêmeas podem ser apenas almas que se casam ou que têm um relacionamento? Estou entendendo dessa forma. O que você pode nos dizer, Mel? Vamos lá. Na minha concepção, né, e compreensão, gente, existem muitas fantasias, né? Muitas ilusões, um olhar, assim, bastante romanceado e deturpado sobre o que é uma gêmea. E algumas misturas também de tradições, né, ocidentais e orientais. Para mim, uma alma gêmea é uma pessoa que tem afinidade uma com a outra. São espíritos que viveram já e vidas e tiveram também seus dissabores, tiveram seus conflitos, suas problemáticas, mas foram juntos, em ressonância, em comum acordo, se autoaperfeiçoando e aperfeiçoando, desdobrando esse aperfeiçoamento também para a relação. E a alma gêmea, para mim, né, não é só uma relação amorosa, né, entre duas pessoas. Duas pessoas, vai homem, mulher, ou mulher, mulher, homem, homem, enfim. Não é só uma relação amorosa. Para mim, pode ser também um mestre, um discípulo, amigos, pai, filho, mãe, filho, irmãs. Então, para mim, almas gêmeas são almas que se completam e se complementam. Então, elas já viveram, elas trazem uma união psíquica, física, espiritual, mas foi construído, não é algo que surge assim, né? Não é uma dádiva do destino. Eu sempre deixo isso muito claro, essa é a minha visão, tá? Realista, né? E é a minha crença. Eu acredito que a gente pode sim, a gente pode sim encontrar várias almas gêmeas ao longo da vida e que podem ter papéis sociais distintos. Então, e assim, eu acho que as pessoas que ficam se iludindo e achando que só vão ser felizes se encontrar uma gêmea, cuidado, gente. Isso também é um desperdício de energia, desperdício de tempo, de existência. Cada relação, seja amorosa, familiar, profissional, amizade, tem o seu propósito divino, principalmente as familiares, né? Então, Jesus constituiu ali as famílias para trazer inimigos de um passado, para a gente não ter saída, você não tem escapatória. Você vai ter que conviver, porque o sangue chama, o sangue prende, né? De alguma forma ou de outra, você vai precisar ter um mínimo de convívio com essa pessoa. Então, toda a relação que nós temos, independentemente da categoria, nos trazem grandes aprendizados. Basta aproveitá-los. Então, principalmente aqueles mais problemáticos, mais desafiadores, ao invés de você fugir, escapar, que também é uma tendência desse ano 7, então fiquem alerta, hashtag fica a dica. O 7 traz muito também escapismo. Tá? Então, sabe assim, você está cansado, está cansada, está exausta, não quer mais encarar essa situação, quer deixar para lá, quer esconder em algum lugar, quer ocultar, não quer resolver, vai ter que resolver em algum momento. Você só vai adiar, procrastinar uma resolução. E isso pode acumular e te trazer consequências bem complexas. Tá? Então, eu recomendo que vocês, a partir deste auto-olhar, né, desta autoconexão, desta autorreflexão, também, quando você se sentir pronta, olhe, aproveitando aí a energia do 2, olhe para o outro. Como que você se relaciona com o outro? Principalmente o outro que para você é incompatível. Né? Esses incompatíveis são os mais legais para serem trabalhados dentro dessa perspectiva, porque eles te trazem oportunidades evolutivas. Por meio dessas dificuldades de relacionamento, você vai se aperfeiçoar, vai se moldar ou se adaptar ou procurar conhecer melhor o outro. E essa movimentação interna te leva a uma expansão de consciência, te leva a um desdobramento evolutivo. Então, é muito importante a gente saber como fazer isso, como aproveitar isso, tá? Então, eu acho que eu já respondi. Se quiser se estender um pouco mais, é só comentar aí comigo, por favor.
Ok, gratidão pela resposta. Temos mais perguntas? Essa é interessante. Como a numerologia define o destino? Você definiria mais? O que você pode nos dizer, Mel? Então, o destino é aquilo que a gente vem desenvolver para a nossa jornada evolutiva. Então, é o que a gente precisa alcançar em cada encarnação. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, tem ali o Ministério da Reencarnação e tem aqueles papiros, né, que a gente recebe de um mentor, de um orientador espiritual para a nova encarnação. Eu acredito muito que aquilo é assim, né, é o que é. E a gente recebe, então, alguns direcionamentos e orientações, dentre elas o nosso destino, que é um objetivo, uma meta a ser alcançada, um desenvolvimento psíquico, humano, espiritual, que dentro de um contexto maior está relacionado com a nossa evolução. Então, por exemplo, o meu destino é 8. Então, eu vim aprender aqui sobre essa engrenagem da energia da prosperidade, para mim e para todos. Eu vim aprender, manifestar e disseminar, multiplicar. Tá? Esse é um grande aprendizado meu. E assim, como é que eu alcanço esse destino? Não perdendo energia, não dispersando, né, o meu propósito, a minha intenção, as minhas realizações. Eu preciso aprender a ter foco, concentração, obstinação e alcançar esse destino. Porque dentro deste contexto do número 8, tem uma habilidade, tem uma competência que eu não desenvolvi provavelmente em vidas passadas. Né? Então, eu vim como destino a vibração 8 porque é algo que me falta para me completar. Porque a gente sabe que essa jornada evolutiva de desenvolvimento humano é uma forma da gente se completar para depois retornar para o grande lar, né? Para a grande fonte. Então, para isso, Deus se experimenta através de nós, né? A gente vai se experimentando e várias situações e aprendizados para a gente se completar. Então, o destino para mim é isso, é uma missão, é um propósito, é aquilo que eu vim fazer, aquilo que eu vim aprender e manifestar no mundo. Ok, gratidão pela resposta. Agora nós temos mais perguntas. A Celina Zapoto está aqui conosco e ela diz assim que o número dela é o 3. O que você pode falar para um número 3? Se o seu 3 é de destino, Céu, acredito que sim, né? Pelo que você está colocando. É um número, é um destino bonito, né? Que vem para trabalhar com alegria, com poesia, com oratória, com comunicação, com crianças. Então, você vem manifestar muita coisa, vem criar, vem produzir. Então, o 3, como eu falei, é energia da expansão, da inventividade. Você ali traz as suas poesias, né? Eu lembro agora daquele seu projeto onde você lê as poesias. Então, você traz... o teu poder pessoal está no chakra laríngeo, né? Que é a sua fala. Então, sempre que você tiver oportunidade, Céu, expanda a sua energia por meio da fala, da oralidade, do verbal, porque é aí que você manifesta o teu destino. Apenas cuidado com o que você fala, dosa, né? Porque tem a hora certa de ouvir, que é uma temperança, né? E a hora certa de falar. Porque o 3, quando está no negativo, é uma língua afiada, corta a cabeça. Né? Então, assim, cuidado com o que você fala, para quem você fala e a hora que você fala. Então, o 3, como o 3 é muito expansão, ele vem e fala, ele é muito intempestivo. Né? Ele traz essa manifestação como característica de personalidade. Quando você viu, já falou, né? Então, precisa prestar atenção, porque aí você vai entender e equilibrar e dosar essa potência que você traz. E aí você consegue propagar flores e poesias para o mundo de várias formas, né? Metaforicamente falando, mas você consegue falar, conversar, comunicar, transformar e até curar por meio da fala, por meio dessa vibração que é o teu poder pessoal. Então, gratidão. Agora, Mel, eu vou pedir para que você feche o seu áudio, porque nós temos algumas colheitas para você. Então, agora não é para você responder, é só para você acolher, tudo bem? Então, pode ser, produção. Vamos lá.
Então, a Marta Nelly diz assim, amando Melissa, gratidão. Então, também falo gratidão. A Martinha também, ela diz assim, que lindo, náutico. Você estava falando do mapa, certo? Então, que lindo, é uma outra forma de ver também, né, o mapa numerológico. E a Martinha Deli está com todas, diz assim, imensa gratidão, amei, você deu um show. E tem mais alguma? Acho que não. Então, nós aqui da equipe agradecemos a todos pela participação e também eu vou aproveitar e também vou agradecer a Melissa pelas respostas e também vou me despedir para que possamos ter uma excelente semana, está terminando, é o final de semana, mas que a gente está no início de um mês, é o segundo mês, passou tão rápido, e às vezes até parecia que estava muito distante de chegar no segundo mês do ano de 2023, e eu, mais uma vez, eu peço para que todos curtam o nosso canal, que compartilhe depois esse vídeo, e que dê um joinha, mesmo que seja para cima ou para baixo, já que você chegou aqui nesse vídeo, e eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. E até mais. Gratidão, viu, Dé, pela sua partilha. E gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Podem ficar à vontade para deixar seus comentários depois. É uma coisa muito interessante. Vou trazer aqui a Mel novamente. Mel, chegou uma pergunta de última hora. Nossa musa das perguntas já foi voar. Então, eu vou fazer para você essa pergunta antes de você encerrar, ó. A Guacira colocou assim: Mel, você acredita que o percurso, o caminhar para o destino é mutável ou é imutável? Boa pergunta, Guá. Se eu acredito que o caminhar para o destino é mutável ou imutável? Olha, eu acho que é assim. A gente tem que seguir o nosso coração, né? Em primeiro lugar. A numerologia é uma das referências oraculares que a gente tem para compreender aquilo que a gente vem fazer. Mas a voz do coração é a nossa voz da intuição, é a nossa voz íntima e sagrada. Então, assim, é fazer aquilo que te faz feliz. Se você está seguindo algo que te denomina como sendo o seu caminho e está se sentindo feliz e satisfeita com isso, então você vai seguir, né, de forma imutável. Se você achar que não é bem isso, você vai querer mudar algumas coisas. Então, eu vejo muito por esse lado, sabe? Igual eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de manifestação. Não somos deuses, então a gente pode transformar tudo que estiver ao nosso alcance. A gente sabe que a numerologia é matemática, a matemática é exata, mas é uma das fontes de autoconhecimento. Mas eu acho que você tem que sentir no coração se isso reverbera com você, se isso te responde, se isso te chama. Eu sempre vou por esse caminho, então é esse caminho que eu compartilho com você. Lindo! Gratidão, viu, Mel, pela sua partilha. E agora convido você a deixar aqui sua mensagem final, suas considerações para todos que estão nos assistindo. Lembrando que quem assistir a gravação pode deixar seus comentários que nós vamos responder lá. Vai lá. É isso aí, Cânia. Eu ia comentar com o pessoal. Gente, quem quiser, ó, eu e o Branco vamos lançar, vou fazer até uma propaganda rápida aqui, um workshop de numerologia em março, mês 3. Então, quem se interessar, entre em contato comigo, já se inscreve, eu vou mandar mais informações, o programa, né, o conteúdo programático, aquilo que você vai aprender e desenvolver. Então, quem quiser se aprofundar tanto como ferramenta de autoconhecimento, você pode aplicar isso com a sua família, você pode trazer mais informações sobre as pessoas da sua família, melhorar, trazer qualidade para os teus relacionamentos, para a tua vida como um todo, como já foi dito. Então, quem tiver interesse, eu vou lançar, a gente vai lançar em março. E, assim, só minha gratidão pela oportunidade que a Camila e toda essa família linda do Jarita Vijaya sempre nos oferece, tanto a mim, quanto ao Branco, quanto a nós, né? Então, é muito bom novamente estar aqui. Espero estar sempre aqui.
Tô adorando essas partilhas, Cami. Tô me sentindo cada vez mais à vontade. Gratidão a todos. Gratidão, Mel. Muito bom ter você aqui. Se você quiser saber mais de numerologia, nós temos mais um vídeo de uma partilha que nós fizemos com a Shirley, que também é numeróloga incrível e que trouxe um pouco da numerologia. Tem a partilha da Mel. Tem outros vídeos da Mel aqui. Tem um vídeo que ela fala de alquimia, do curandeirismo. Então, assista, partilhe, compartilhe. Uma honra poder ter você aqui com a gente. E na semana que vem vamos ter novamente Renilde trazendo o baralho cigano. O que será que o baralho cigano vai ter para dizer para nós para 2023? Eu ainda não sei e espero vocês aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo e até mais.